Olá, tudo bem? Eu sou o JR e você está no canal JR Reage. E eu estou aqui na fria Santa Catarina. Agora, em pleno mês de junho, deve estar fazendo uns 14 graus, 13 graus mais ou menos. Bom, e eu estive hoje mais uma vez no mercado, porque nós somos reféns do mercado, né? Eu estive mais uma vez no mercado e, como sempre, me deparo com alguns corredores que eu me nego a entrar. Isso agora, porque há anos atrás era esses corredores que eu fazia questão de entrar. Bom, uma observação, vocês talvez ouçam a voz do meu filho. Quem tem filho pequeno em casa sabe que é assim mesmo. Parece que eles têm energia durante um dia, parece que eles têm energia para 5 dias para gastar em um dia só. Bom, então voltando aí ao assunto principal do vídeo, tem corredores no mercado que eu me nego a entrar. E antigamente eram os corredores que eu mais gostava de passar. Quais são esses corredores? É aqueles corredores que tem bolacha recheada. Eu passo direto hoje. Eu passo direto, eu nem entro. Bolacha recheada, salgadinho, chocolate, miojo e assim por diante. Esses corredores aí, eu nem passo por eles hoje em dia. Antigamente, o meu desejo era viver ali, escolhendo o que eu ia levar para casa. E eu ainda chamava assim, besteirinha, tem que levar minhas besteirinhas. E de fato são besteirinhas, né? Mas você notou como esses produtos aí são feitos sempre à base de coisas que prejudicam a nossa saúde, como o glúten, o trigo, né? O glúten vem do trigo, muito açúcar, muito sódio, muita lactose em alguns produtos enlatados, o chocolate também, né, alguns produtos embalados, que é justamente o tripé da doença, o tripé do câncer: açúcar, trigo e a lactose. E são justamente esses corredores aí que hoje eu evito passar. E daí eu estava refletindo sobre como era no passado. E a gente faz um paralelo hoje, porque parece, às vezes, que é como se fosse uma ração que o governo, não estou falando que é esse governo ou aquele governo, o governo, porque quem controla hoje o sistema são os governos, né? Parece que são ração que o governo está dando às pessoas para que as pessoas possam fazer aquilo que o governo quer. Fique sem saúde, não tenha inteligência, não viva muitos anos de vida e assim por diante. Então, comer a ração que o governo dá era algo que muitas pessoas fazem, que eu fazia no passado e que hoje eu me nego a fazer. Aí, lembrando de antigamente, dos tempos antigos, muito antigamente, voltando, por exemplo, à Grécia antiga, né? Os gregos, os soldados gregos, eles tinham aqueles escravos, que eram escravos de batalha, que eles ficavam mantendo ali. Os escravos dos gregos, eles eram proibidos de se exercitar. Eles também eram, não era que eram proibidos de se alimentar, mas eles tinham uma alimentação muito pobre. Para quê? Porque qual o objetivo disso? Eles não podiam nem se exercitar e tinham uma alimentação muito pobre. Para que eles não ficassem fortes o suficiente para se revoltar contra os reis daquela época, contra os imperadores daquela época. E assim também era no Império Romano. Os capturados, da mesma maneira, pelo Império Romano, não podiam se exercitar, não podia ficar forte,
não podia se alimentar bem para não se revoltar contra os imperadores. Mas tá bom, vamos a um passado um pouco mais recente, né? Os escravos no Brasil, por exemplo. Os escravos no Brasil não podiam lutar, não podiam aprender a brigar. Além disso, também, eles eram desnutridos e maltratados. Mas por quê? Com que objetivo? Justamente para eles não se revoltarem contra o governo da época, contra o império da época, contra o rei naquele momento. Inclusive, os escravos no Brasil, eles enganavam o governo, porque eles criaram uma dança que na verdade não era dança, era, ainda é até hoje, a capoeira. Eles fingiam que estavam dançando, mas ali eles estavam praticando artes marciais, aprendendo a brigar. Mas eles não podiam dizer que eles estavam praticando um exercício físico, uma briga, uma luta, uma arte marcial. Eles tinham que enganar dizendo que aquilo era uma música, uma dança. Mas era a capoeira, que hoje chamamos de capoeira, né? Eles tinham que fazer isso escondidos, dançar capoeira. Por isso que hoje a gente fala, você dança capoeira? Por quê? Usava essa expressão porque era permitido na época dançar, mas não era permitido se exercitar, brigar, lutar, né? Então, a questão é, e hoje? E você? Você come a ração do governo que deixa as pessoas, né, desnutridas, cheia de diabetes, pressão arterial alta, problemas no coração, AVC, câncer, obesas, ou você procura cuidar da sua saúde, procurando alimentos saudáveis que você pode plantar, que você pode colher para comer, alimentos da terra, aquilo que Deus dá. Tudo que Deus dá é bom para a nossa saúde. Tudo que o homem embala é ruim para a nossa saúde. Afinal, se ele está ali embalado na prateleira durante 6 meses, é porque há um conservante poderosíssimo para isso, né? E esse conservante faz muito mal ao nosso corpo. É até interessante o que um médico famoso, ele diz que o seu remédio deve ser o seu alimento, né? Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, essa reflexão fica para você hoje, né? Você come a ração do governo. Se você come a ração do governo, você está fazendo exatamente o que o governo quer. E você vai morrer cedo. A verdade é essa. Você vai morrer cedo. Ou você come a comida que Deus dá. O que você escolhe? A ração do governo ou a comida que Deus dá? É isso, meus amigos. Por hoje é só. Mas é só o começo.